Glória a Deus. Vejo que esse culto, né, o Pai já foi preparando já desde o louvor, glórias a Deus, né? E na introdução tremenda, né, que o nosso irmão, que nós vamos investir nos pregadores agora, viu? Você tem interesse em pregar, assim como o irmão Cristiano ali, você nos procura que nós vamos investir em vocês para colocar vocês, para trazer palavra para nós também. A gente quer que o crescimento, né, vamos ter vários cultos, vocês precisam pregar também, vocês precisam ajudar nós, né? A gente não quer fazer tudo sozinho, não. E foi muito tremendo essa questão do louvor, principalmente porque é algo que a gente fala bastante, né? Quando a gente traz determinados assuntos para a igreja, não é porque a gente gosta da teologia dos fins dos tempos, né? De tocar o terror na igreja, não, mas é que é a realidade dos fatos. Nós acreditando ou não, gostando ou não, ele está vindo. E ou a gente se prepara para isso, ou a gente vai ouvir um redondo não vos conheço. Ah, mas a gente não prega a graça? Sim, mas não é aquela graça que tu só vem aqui e faz a oração meia boca comovido com o tempo, que remorso também comove. Vem aqui, chora um pouquinho, volta para casa e até hoje faz o que sempre fez sem nenhum constrangimento. Não é essa graça que nós ministramos. Nós ministramos a graça que quando você veio aqui pela primeira vez, você foi tocado de uma tal forma que conforme o passar dos dias, as práticas que você tinha, uma a uma, você vai deixando elas para trás porque você não consegue praticá-las mais. É nesse encontro com Cristo que nós acreditamos que essas pessoas que viraram não é nem um 360, porque já me falaram que 360 tu volta para o mesmo lugar. É um 180, tu vai totalmente na direção oposta e está nessa direção oposta até hoje, porque estar em Cristo é o oposto desse mundo, amém? O pastor Fábio, né, falou bem disso, de que lado a gente está, né? Não é só como igreja, como pessoas, mas entre nós e Cristo, entre nós e o mundo, entre nós e o que os outros querem e esperam que a gente faça. A gente está de que lado? Temos que estar firmes em Cristo, amém? E queria até compartilhar algo com vocês que todo mundo tem desafios, né? O meu desafio que o Senhor sempre faz é me testar se eu tenho mais temor a Ele do que as pessoas, que é o que eu sempre falo, lembra? Parece que Ele faz de propósito, assim, ó, eu quero ver, bichinha, já que tu fala pros outros, eu quero ver se tu vai subir lá e temer mais a mim do que as pessoas mesmo. Por quê? Porque a palavra que Ele me dá é sempre meses antes de eu ministrar. A não ser no dia da Santa Ceia que o Gilvão passou mal. Ele tinha me dado no sábado e eu desenvolvi ela aqui com vocês, porque foi necessário. Mas ele me dá meses antes. Só que o que ele faz? Toda vez que eu tenho que ministrar, na semana, acontece da gente conversar com as pessoas, ter reunião, ou alguma situação que a gente teve que tratar pessoalmente, e daí vai ficar parecendo o quê? Ah, fulaninha trouxe aquilo só para me cutucar, só para dar uma indiretinha para mim. Gente, eu não dou indireta. Eu falo com a pessoa que eu preciso falar. E o Espírito Santo, eu já expliquei para vocês, ele também não faz. Então, quando vinha a setinha da mente, manda embora e fala, vaza daqui, porque eu quero prestar atenção na palavra, eu quero ser moldado como todos nós estamos sendo juntos, amém? Então, isso que o Pai trouxe hoje já é antigo, toma para ti o que realmente é. Se falar o teu coração, é porque o Senhor quer falar com você, não sou eu. Eu de mim mesma nem tinha como falar essas coisas. Então pode ter certeza que é da parte do Pai para todos nós, amém? E a minha oração é que eu não atrapalhe Ele mesmo, que eu deixe Ele falar através de mim, em nome de Jesus, Paizinho. Fala conosco. Eu vou falar das controvérsias. Como assim controvérsias? Controvérsias é contrariedade, divergência, incompatibilidade, até o antagonismo. O antagonismo é um estado de rivalidade entre coletividades, pessoas ou sistemas. Também pode ser definido como oposição mútua ou incompatibilidade. Do quê? Do que realmente Cristo veio fazer e foi, exerceu como homem aqui na terra, o que ele veio fazer desde o início, e o que as pessoas esperam que ele seja e que ele foi. Ou que a gente até hoje acha que deve ser o cristianismo. É sobre essas controvérsias que eu venho falar. Porque isso o Senhor trouxe para mim quando eu comecei a assistir The Chosen. Porque se tu começar a assistir aquela série, tu vai ver como as pessoas estavam o tempo todo esperando dele algo natural. E nós sabemos pela palavra que o que ele veio trazer é espiritual, não era natural.
Mas todos eles em volta dele, que ele estava compartilhando o coração, não só a multidão, mas os discípulos, estavam alvoroçados esperando o momento que viria algo natural. E ele não veio para trazer segurança natural, ele não veio para transformar a tua vida financeira, para transformar a tua... Para, no caso, agora, tudo que tu quiser, ele vai fazer assim, vai acontecer. A tua família, tu vai fazer assim, vai ser um mar de rosa. O teu trabalho, tu vai fazer assim, tu vai estar no trabalho que tu quer, todo mundo vai te amar e te aceitar. Não, não foi para isso. Aqui são poucos anos, mesmo que 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade? Para quem gosta lá dos crepúsculos, que nem é pra gente gostar dessas coisas, mas para quem gosta, os caras são eternos. 100 anos, o cara lá já começou com ela com 100 e poucos anos. 100 anos passa frouxo. O que é 100 anos para a eternidade? Nós estamos apegados em querer uma melhor vida aqui hoje. Em alguns anos que a gente tem aqui. Sendo que o Senhor quer nos dar algo eterno. E só vamos receber o que é eterno. Só vamos acessar o que é eterno se a gente estiver com Ele. Se a gente tiver um coração nele, se a gente aceitar verdadeiramente o que ele nos diz que ele é, o que ele fez por nós e o que nós precisamos fazer por ele. Amém? A primeira controvérsia que ele vai citar aqui para nós, já que ele quer nos realinhar, amém? A gente está passando por um processo de realinhamento, de reestruturação. A gente não vai jogar fora, a gente não joga fora tudo que a gente viveu. Mas o processo de restauração é tornar novo de novo. Novo ao modelo do Senhor, novo ao modelo do reino, novo ao modelo saudável que nós precisamos ser para as vidas que o Senhor vai nos confiar. Porque o Senhor tem misericórdia das vidas, o Senhor preza por cada vida. Então, quando a gente ora por crescimento, a gente tem que pensar sobre isso e ponderar, poxa, mas eu sou um ambiente saudável? Eu sou uma pessoa que demonstra o Cristo verdadeiramente? Se chega a colar um irmão novo aqui, eu vou abraçá-lo e vou encorajá-lo e vou aceitá-lo como ele é, ou vou ficar reprimindo ele? Tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que fazer assim, ou tu anda miudinho no jeito que eu acredito ser, ou eu vou te rejeitar rapidinho. Nós temos sido esse ambiente. Então, restaurar e fazer novo de novo, nós temos que tirar a mentalidade do sistema para viver a mentalidade do reino. Então, esse processo de restauração e realinhamento é o que nós temos passado com essas últimas palavras que a gente tem recebido. De todos que têm passado aqui. Para quê? Para que a gente mude a nossa mentalidade, mude o nosso entendimento através da palavra, para que a gente comece a viver exatamente o que Deus tem para nós, para que nós sejamos pessoas saudáveis, para que essas vidas que cheguem sejam tratadas por pessoas saudáveis. Amém? Então, o primeiro tema que a gente vai tratar é sobre o tempo. E a gente vai ler lá em João 11, o versículo 5 e 6, na versão NVI, é o que eu tenho aqui, né? Não sei se tu consegue. Obrigado, maravilhosa. Dá um tempo para vocês achar que é bênção, viu? Olha, tragam a Bíblia física, é uma delícia você ter intimidade com ela, manuseá-la. Porque todos esses bloqueios que a gente tem, todas as situações que a gente precisa transformar, que a gente já chegou no limite de eu não aguento mais essa área da minha vida, ou a mim mesmo, quando a gente não está bem, é só na palavra. É a palavra que transforma. Até a fé, ela vem por ouvir a palavra. A gente acessa Cristo pela fé que vem da palavra. Então, tudo é pela palavra. Então, você quer transformar a sua vida? Vai mergulhar na palavra. Ai, mas eu não entendo. Não precisa entender. Ora e pede para o Espírito Santo. Pega uma versão NVT, que dessas linguagens atual é a mais próxima do original, e começa a ler. Baixa o aplicativo no celular enquanto não tem intenção de comprar. Depois, quando tiver condições, compra uma NVT e vai ler a palavra. Pede para o Espírito Santo te ajudar. E o que você não entender, mesmo com o Espírito Santo ali, busque em oração pelo Senhor a resposta daquilo que você não entendeu. E venha nos procurar também, que a gente está aqui para isso. Mas vá se firmar na palavra. Então, ali fala, né? João 5, 11 e 5, né? Jesus, ele amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava.
E por que nós vamos falar de tempo e começamos por esse versículo? Porque eu quero trazer para vocês uma questão sobre a urgência e a prioridade. Quem já ouviu falar disso? Que nós temos que ter esse equilíbrio sobre a urgência e a prioridade. Vamos ler o próximo versículo agora, João 11 e o versículo 4, na NVI também. Ali, ó. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nessa situação em relação a Lázaro, o que era urgência e o que era prioridade? Alguém arrisca? A urgência era o chamado das irmãs para o Lázaro que estava doente. Mas qual que era a prioridade de Jesus? Ter o nome do Pai dele glorificado através dele. Então, às vezes, as pessoas vão te procurar com uma determinada urgência, desesperadas por algo. Mas você vai ter que saber separar a urgência da prioridade. Às vezes o teu pastor vai te procurar com uma necessidade, o responsável pelo teu departamento vai te procurar por uma necessidade, um amigo, um conhecido vai te procurar por uma necessidade. Eu preciso que tu foque nisso, tu me ajude nisso, tu me auxilie naquilo, tu entre naquele outro. E o Espírito Santo já falou para você, eu quero que você foque nisso aqui. Você vai focar na prioridade ou na urgência? Para não desagradar a pessoa que te procurou. Por quê? Porque quando o Senhor falou comigo sobre esse ponto do tempo, você já imaginou isso nos dias atuais? Porque eu e o Gilvan já passamos por uma situação assim. Mas você já imaginou isso nos dias atuais? Meu pastor, pelo amor de Deus. E é uma pessoa que eles têm intimidade, porque eles eram amigos, não era só pastor, não era Jesus, além de ser o Senhor deles, era amigo. Meu, preciso vir aqui, fulano está doente, meu, a gente não sabe o que faz, vem aqui logo, não sei o que, não sei o que. Qualquer urgência, nós estamos citando essa porque foi até o exemplo ali, mas qualquer uma, pensa aí numa necessidade que você possa ter. E o teu pastor chegue para você e diga assim, não, na verdade nem resposta ele deu, né? Ele só foi uns dias depois. Você já pensou como a gente reagiria hoje diante desse comportamento de Jesus? Você não estaria mais nessa igreja que Jesus prega. Que Jesus é o pastor, você já teria mudado. Você já teria dito, capaz, que pastor é esse? Além de ser pastor, é teu amigo? Te deixa 4 dias esperando? Quando você manda chamar, não vem. Tendo WhatsApp para te responder, uma ligação para fazer, não fala nada. Aparece depois de 4 dias com o que já não adianta mais para nada. Você já pensou nisso? Mas isso é uma controvérsia nos dias de hoje. Se um pastor tem uma posição para priorizar a sua casa, a sua família, ou qualquer outra situação que você mesmo no seu dia a dia esteja passando, você vai falar para a pessoa que você não consegue atender a urgência dela no momento, porque o Senhor às vezes vai te falar, não é o momento, não vai, você vai ser mal interpretado. Vai parecer que você é negligência, que você não se importa, e N situações, porque o tempo é do Senhor. Jesus fez isso. Ele não contou uma história, foi algo que ele fez com uma pessoa que ele amava. Mas ele sabia o propósito de ter feito aquilo ali. Então, se acontecesse nos dias de hoje, a gente saberia lidar com a situação? A gente não saberia. A gente talvez seria pior do que Marta, quando já chegou debatendo com ele. Então, é uma controvérsia para a gente pensar. Esse é o primeiro ponto que o Senhor nos trouxe, né? E trazendo para a nossa realidade, nos dias de hoje, além desse ponto, né? Em relação à urgência e à prioridade, o Senhor também nos traz a questão da gente entender que as coisas realmente não vão ser nem sempre do nosso tempo. Quantos aqui tem uma palavra e uma promessa da parte do Pai? Já ouviram de alguém? Todos eles aqui já se cumpriu? E você já pensou em achar que isso foi coisa da tua cabeça? Ou a pessoa que falou demais? Alguém que te iludiu? Ou aquele momento foi besteira? Era coisa da minha cabeça? Eu que sou muito ansioso? Não. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Quando Ele nos faz esperar, não tem a ver com... Não tem isso para ti, eu errei. O Senhor não mente, o Senhor não falha.
Se Ele disse que tem algo sobre a nossa vida, Ele vai cumprir. E Ele sabe o tempo e o modo exato de se cumprir. Ou às vezes pode acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Você pode ter no seu caminho pessoas que priorizem mais a vontade delas do que a de Deus, do que o Senhor faz. E está tudo bem? Em nenhum momento, quando eu me deparei com essa situação, eu retrocedi. Eu olhei para trás e pensei, às vezes foi coisa da minha cabeça, acho que o Senhor não está falando isso para mim, não. O Senhor me posicionou, mas não deve ser bem. Não. Eu tinha convicção daquilo que o Senhor falava no meu coração todos os dias. E onde eu fosse, Ele fazia questão de reafirmar. Que o que o homem faz é o que o homem faz, mas o que Ele fala e o que Ele faz é diferente. E nada impede. Eles podem tentar postergar, mas nunca vão abafar. Então, você tem que continuar firme na palavra e nas promessas que o Senhor te dá. Para nós, mulheres ansiosas, Ele nos diz que as coisas não são no nosso tempo mesmo, tá? Só um lembretezinho, Ele pediu para mim fazer um parênteses. E realmente não vai ser. Por quê? Porque o nosso querer está para o nosso esposo. Ah, mas eu sou solteira. Está para ele. E quando ele te falar, porque ele é sacerdote daquelas que estão sozinhas, é aí que você se move da mesma forma. Então, o nosso querer está para o nosso marido é por um propósito. Porque a gente se deixar faz tudo sozinha. E às vezes a gente se atropela. Mas a nossa opinião para o nosso esposo a gente sempre tem que dar. Sobre qualquer circunstância e situação. Porque isso amplia a visão deles de ver aquilo que eles não cogitaram, não pensaram, não ponderaram. Só que a decisão final de todo o assunto, de toda a situação que vocês vão viver, é eles que decidem. E para vocês, homens, vocês não têm o direito de decidir nada sem concordância. Não é porque vocês são cabeça da casa que vocês simplesmente não têm alguém sobre vocês também. E o Senhor nos diz que tudo que não é algo que está na palavra, é algo que as pessoas falam sempre. O pastor Fábio até falou, né? Quando você não escuta o Espírito Santo, escute a sua esposa. Então considere, pondere a opinião dela. E antes de fazer qualquer coisa, dê o passo em concordância. Espere por ela. Espere nela chegar naquele tempo. Por quê? Porque tudo que você faz em concordância flui naturalmente. Vai mais rápido. É alinhado, é no tempo do Senhor. Você vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer. Agora, aquilo que você faz sozinho, nós como esposas vamos passar o perrengue com você, mas como 1 mais 1 é 2, que muito provavelmente você vai andar travado. Então faça tudo em concordância, ande junto com a sua esposa, isso é necessário. Mas isso é só um parênteses que o Pai me pediu para falar, amém? Porque os da casa, eles precisam testificar de nós, amém? Os nossos filhos, os nossos familiares, eles não devem competir com o ministério. Pelo contrário, eles devem se sentir estimulados a estar conosco no ministério, porque eles sabem que se eles precisarem, eles serão prioridades no nosso coração. Eles terão a nossa atenção, eles terão o nosso tempo. Amém? Não tem nada que vai fazer tu frutificar mais do que estar alinhado com o que Deus fala a teu respeito, com o que Ele te entregou, mas com a tua casa sendo uma prioridade. Negligenciar prioridades é um modo equivocado de achar que você vai a algum lugar. Pelo contrário, só vai te fazer andar em círculos como no deserto. Jesus e João foi um exemplo de quem esperou o tempo do Senhor e viveu a plenitude. Amém? João foi preparado, né, por um tempo antes de ser realmente ali, mostrar e começar o seu ministério no deserto. As pessoas iam até João no deserto para ouvir a palavra de Deus e aquilo que ele estava fazendo de diferente naquela época. Porque como filho de um sacerdote, ele poderia estar na sinagoga com as melhores roupas, no melhor lugar. Mas ele escolheu fazer algo diferente e as pessoas iam até ele. Então, para você que às vezes tem essa ideia distorcida, porque as más companhias corrompem os bons costumes, eu preciso ir em determinados ambientes, porque lá, quem que vai lá? Eu preciso salvar as pessoas que estão lá. Não é assim que Deus trabalha, não é assim que a palavra fala. As pessoas vão até o Senhor Jesus, elas vão onde está a palavra. Jesus ia na casa do publicano, na casa do cobrador de impostos, ele ia na casa das pessoas, porque as vidas são importantes. Mas ele não ia nos ambientes que não são consagrados a ele para buscar ninguém.
as pessoas vinham até ele, amém? Outro ponto que a gente vai falar aqui é a postura de Marta e Maria, porque as duas falaram a mesma coisa para Jesus. As duas falaram, se ele tivesse ali, ele não teria acontecido. Mas Marta chegou com uma postura para debater. Porque eu conheço a palavra, eu sei o que ela fala, naquele dia lá vai acontecer, eu sei disso aí tudo. Mas Maria não. Maria chegou aos pés de Jesus. A postura dela foi de se prostrar aos pés de Jesus. Mesmo que o Senhor tenha demorado e aquilo que elas não desejavam, que elas se angustiaram, aconteceu. Então, quantos de nós aqui e os que ainda vão assistir, às vezes alguma promessa, algum sonho, algum desejo não aconteceu do jeito que você queria, no tempo que você queria, e você está ou nessa postura de estar debatendo com o Senhor, pois é, tu não fez, então não vou esperar, porque se tu não fizer até tal dia eu não vou aceitar mais, porque se tu não fizer, não confirmar através de fulano eu também não quero mais, porque se tu não fizer desse jeito nessa hora, eu também não quero mais, eu vou sair, eu vou largar tudo, fica negociando, debatendo com Deus como se a gente pudesse mexer naquilo que é a agenda de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Ele não falou para nós assim, ó, cresçam a ponto de achar que vocês podem me controlar. Não, ele falou, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, porque a tua ainda é ergométrica, a minha foi real. Então a gente é chamado a negar a nós mesmos e esperar firmes e fiéis em Deus pela fé. Nas últimas ministrações a gente aprendeu sobre o falar, o declarar e o ter fé. Nós vamos falar hoje sobre o praticar, sobre trazer isso para a nossa realidade. Parar de ser só um papo, só uma conversa, só algo que tu fala para os outros, mas tu não faz na real. Nós precisamos trazer isso para nós. Se está demorando, se ainda não aconteceu, é porque não é para acontecer. Faz a tua parte, que é o possível, o natural, e o impossível o Pai vai fazer. Mas não espera que Ele faça o impossível se você não acorda para fazer o que é possível. Se você não se levanta para fazer a tua parte, há uma responsabilidade sobre nós. E de preferência no estilo Maria, amém? Prostrados e confiantes no que o Senhor faz. Porque além dela se prostrar e confiar, quando ele falou, quando ele foi até onde Lázaro estava e pediu para abrir, Marta duvidou. Marta disse, questionou, não faz, capaz? Agora? Não. Maria não falou nada. Porque apesar dela ter a mesma dúvida que Marta, ela não questionou. Ela caminhou em humildade pela fé, amém? Se ele te falou algo, irmãos, pode ter certeza, vai acontecer. O ponto 2 que o Senhor vai trazer para nós é o modo. Então nós vimos o tempo, amém? As coisas não é no nosso tempo, nós precisamos aprender a diferenciar urgência de prioridade, não nos deixar andar nessa loucuragem de hoje, de urgência, porque as pessoas querem, porque as pessoas pedem, porque as pessoas, eu tenho que fazer, não. Caminhe pelo guia do Espírito Santo, seja guiado por Ele em prioridades, amém? E nós também aprendemos que se o tempo não está sendo nosso, está certo, porque é para ser o tempo de Deus mesmo, amém? A questão é a nossa postura de confiança e reverência ao Senhor, confiando que Ele está fazendo melhor. Sobre o modo, nós vamos ler lá em Mateus 5, 13 e 14, agora na versão NVT. Amor da minha água. Obrigada. Bênção do Pai. Nós vamos falar hoje sobre o tempo, o modo e o ambiente. 3 situações que a gente precisa realinhar, restaurar para o modo, para o tempo e para o ambiente do Pai, amém? Mateus 5, do 13 ao 14, diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo. É possível esconder uma cidade construída no alto de um monte? Amém? Esse modo, nós vamos começar falando da parte pessoal.
Por que, pessoal? Porque o sal não tem cor, amém? Para as mulheres ali que ouviram o devocional que eu fiz quando estava falando das bem-aventuranças, vocês já sabem do que eu vou falar. O sal, ele é incolor, amém? Se o sal é incolor, o Pai não nos chamou para ser estrelinha gospel, certo? Então, ou seja, ministério que está funcionando, fluindo, aquela pessoa que você olha hoje e pensa assim, por que eu não estou vivendo o que a pessoa está vivendo? Por que eu não cheguei lá ainda? Por que eu não... Sucesso no ministério, em Cristo, é quando eu estiver fazendo aquilo ali, quando eu estiver vivendo aquilo lá. Não. O Senhor não falou em nenhum momento que você estaria vivendo a plenitude do que o Senhor tem para ti quando você tiver uma estrelinha, quando você se tornar uma estrelinha gospel. Quando as pessoas começarem a te procurar, quando tiver milhares de seguidores no YouTube, no Instagram, o que seja, nas redes sociais, quando você estiver aqui em cima ministrando. Não. A plenitude é a gente viver a nossa medida desde que a gente conheceu Ele. Se a gente é casado em concordância com o nosso cônjuge, se a gente tem filhos, discipulando os nossos filhos, se a gente é solteiro, se preparando, porque a solteirice fala de se dedicar às coisas do Senhor, já para não ter tempo livre e mente vazia para fazer coisa errada, né? Então o Senhor sabe o tempo e o modo de todas as coisas, mas Ele nos diz que nós, na nossa medida, onde estamos, a gente já pode viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, porque o modo dele é simples. Ele saía, ele começou com os 12, ele começou formando aqueles... Ele começou, com certeza, os seus pais foram os primeiros que ele compartilhou tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. E assim o foi. Então, se você hoje tem filhos pequenos, por exemplo, a tua prioridade hoje não é o fluir do ministério. Não é estar aqui em cima pregando. É justamente discipulando os teus filhos. É priorizando os teus filhos. Eu sei que... Porque eu falo isso por quê? Porque vai chegar o nosso dia, amém? E o nosso vai ser porção dobrada ainda, então vai ser trabalhoso. Mas o que vai acontecer? Eu já sei que nesse tempo vai ser o meu tempo como mãe. Não vai ser mais estar aqui fazendo as coisas. Eu posso fazer barrigudinha assim, igual a Sara até um tempo e depois deu. E eu vou focar nos meus filhos. E depois de alguns anos, porque são anos que a gente passa cuidando e priorizando as heranças do Senhor que Ele nos deu, aí eu posso voltar a exercer aquilo que o Senhor me chamou para exercer. Mas não vai ser negligenciando as principais vidas que o Senhor me deu, que eu vou conseguir. Porque se eu não sou fiel no pouco, como é que eu espero que Ele me coloque no muito? Então, quando a gente sai desse lugar de pensar só no geral, só nas pessoas, só nos irmãos, que eu só sou ousada, que eu só é sucesso quando está falando para os outros, quando está em determinados lugares, mas eu não sou sucesso dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, vendo que o meu filho pequenininho está ali orando antes de comer, ou está pedindo para a gente orar, ou está querendo orar antes de dormir, ou está falando algo da palavra, isso não tem preço. Porque o caráter de uma pessoa se forma na primeira infância. Se você não marcar ela com a identidade de Cristo na primeira infância, você vai ter muito mais trabalho depois. Porque a adolescência ela só vai botar para fora o que ela aprendeu na infância. E se não foi Cristo, pode estar dentro da igreja, mas vai ter trabalho. Então que a gente volte os nossos olhos para o sucesso e a plenitude que é a nossa família está fluindo. A nossa família testificar de nós. Tudo isso é mais valioso do que qualquer outra coisa, porque são deles que a gente vai prestar conta. E fora que eles falam por si, não tem como tu ir num lugar que tu vê a família falando por si, tu ouve aquela pessoa e tu começa a se identificar naquela pessoa, ter aquela pessoa como uma referência de forma natural. Porque ela vive o que ministra, não tem ninguém que te conheça melhor do que os da tua casa. Então invista neles, amém? Como a gente já sabe, né? O discurso ele até fala, mas é o exemplo que arrasta, né? E se a gente, nesse modelo, né, de Cristo,
focando nos nossos, na nossa prioridade que é a nossa família, em não em ser uma estrela, mas justamente servir a todos, independente do cargo que tu exerça no corpo de Cristo, naquilo que você está fazendo aqui, você ter esse entendimento simples de servir a todos, de ter um coração ensinável, de ser humilde no sentido de pensar menos em si, né? Pensamentos de si, e pensar mais nos outros, né? Porque isso é ser humilde. Tu não fica só pensando em ti. Tu justamente fica sempre colocando o próximo, né? Ponderando o próximo, se preocupando com o próximo. Esse modelo é o que vai gerar sede nas pessoas. Esse modelo é que vai te fazer ser luz. A luz, ela vem através da palavra. Você pode ver uma pessoa que tu conversa, que ela conhece a palavra de Deus, ela fala diferente, ela age diferente. Mas ela não conhece só para debater, ela conhece para viver. É incrível quando tu conversa com as mulheres e tu começa a pontuar que tu não faz determinadas coisas, ou que eu pergunto para o meu esposo determinadas coisas. Eu me escandalizo quando eu tenho que explicar para quem é crente o porquê eu faço isso. Porque eu não deveria precisar explicar, está escrito ali. Eu não sou dona do meu corpo, ou seja, eu não corto o meu cabelo, não pinto, eu não faço folia com a minha aparência sem falar com ele antes. Porque o meu corpo é para ele, o dele é para mim. Então a primeira pessoa que tem que gostar e saber e concordar comigo, fazer algo em concordância é o meu esposo. Porque é para ele, não é para os outros. Amém? Isso é coisa que todos nós deveria ser algo fixo no nosso coração. Não deveria ser uma dúvida ou algo diferente. Isso deveria ser algo certo. Outro ponto dessa questão do ser sal e luz, dessa questão do modo de Jesus, agora falando num coletivo. Jesus, quando ele foi iniciar no ministério, isso o Luiz Hermínio falou na convenção para quem assistiu. E me impactou, porque eu sei que se fosse hoje, a gente ia dizer que ele ia começar com amor. Porque a gente tem o cenário do Brasil aí para dizer que tem um amor bem distorcido aí fora, amém? Nós já sabemos, né? Mas o Luiz Hermínio citou assim, que Jesus não começou a igreja com o apóstolo do amor, mas com o apóstolo que obedecia. Por quê? Pedro pegou a moeda da boca do peixe. Pensa se o teu pastor chegasse para ti. Pois é, o pastor Tiago. A oferta de hoje nossa está ali na boca do peixe, mas logo ali na Vigorelli. Busca ali para nós e traz rapidinho. Cara, tu ia achar que é loucura aquilo ali. Não é só na nossa época, naquela época também. Pensa, mesmo que ele era um pescador, mas vocês já pararam para analisar? Ele teve que abrir o peixe para pegar ali a moeda. Ou seja, é incoerente, mas o bicho não pensou 2 vezes, ele foi lá e fez. Obediência imediata. Sem ficar questionando, debatendo, será que é? Mas Senhor, é mesmo? É desse jeito mesmo que eu não gosto. Fosse eu faria assim, eu não faria desse jeito. Tem certeza, Espírito Santo, que é isso mesmo, que é assim? A gente é de questionar, a gente é de debater. Mas ele não começou a igreja com o apóstolo do amor. Ele começou a igreja com o apóstolo que obedece. Outra coisa que ele fez, andou sobre as águas. Cara, tu teria uma fé? Se Jesus estivesse aqui, fosse o pastor da nossa igreja, estivesse nesses dias de hoje, e ele falasse para ti assim, ó, vai, começa a botar o pé e anda ali agora. Eu seria uma das loucas, tá? Eu faria, porque eu sou bem dessas. Se ele falou uma palavra para mim, eu vou. Mas quantos iam ficar capaz que eu vou botar o pé aqui, cair de cara no chão aqui, passar vergonha? A gente já ia pensar assim, é o nosso natural. Mas ele começou com aquele que tinha obediência imediata. Obediência sem questionar, um coração realmente entregue ao Senhor. Ele pisou na bola? Pisou, por quê? Nós não pisamos na bola? Nós também pisamos. Nós fazemos, nós temos um aperfeiçoamento até que ele venha. Mas ele começou por aquele que tinha obediência imediata. E nós aí achando que só porque somos salvos pela graça não devemos obedecer ao Senhor. Não devemos fazer o que Ele nos pede. Não devemos ter as mesmas práticas que Jesus tem. Nós podemos inaugurar um modo novo, né? Que hoje tem modo para tudo. Não precisa mais jejuar, não precisa mais orar. Porque eu não preciso ter tempo com Deus de intimidade no meu secreto. Não, eu falo com Ele o dia inteiro. Passo a minha listinha de compra o dia inteiro. Passo o dia inteiro pedindo para o Senhor o que eu quero, que eu deixo de querer. Isso não foi as práticas que Jesus fez. Esse não é o modo que Ele nos deixou.
o modo que Ele nos deixou permanece o mesmo. É jejum, oração e palavra, e no secreto. Não exclusivamente, unicamente no secreto. Mas para você ouvir, eu vos conheço naquele dia, começa no secreto, sim. É inegociável o secreto. Por quê? Porque se eu não tenho relação íntima com meu esposo, nosso casamento vai durar? Não vai durar. Como 1 mais 1 é 2. Porque o que tu não tem em casa, tu vai procurar na rua. A gente precisa dessa conexão. Eu sei certinho quando a gente... tem aqueles períodos que a gente fica um pouco afastado por questões de que todo mundo sabe, de mulher, enfim. Tu percebe que qualquer coisinha que fale já é um quebra, já dá algo grande. Por quê? Porque falta conexão. Falta aquilo que o Senhor nos disse que a gente precisa ter, como um casal, como intimidade. E Ele nos disse que o nosso relacionamento com Ele é comparado com o homem e com a mulher. Então a gente não tem como trazer outro modo de ser feito a não ser o secreto com Ele. Também com a nossa esposa, também com os nossos filhos, também com a nossa casa, tendo cultos caseiros, falando da palavra de Deus, mas o secreto individual com cada um é necessário, porque a salvação é individual, entre você e Deus. Não vai colar, mas a minha esposa orava, mas o meu esposo orava, mas os meus filhos oravam, mas eu estava todo domingo na igreja. Não vai colar. Aqui é um ambiente de comunhão entre os irmãos, e aqui nós também oramos. E ouvimos a palavra, temos tudo isso, mas nada vai mudar e alterar o que Ele nos deixou como prática. Ele fez sendo homem, e isso é inegociável, amém? Outro ponto que o Senhor, e último ponto já, tá? Para a gente não se prolongar também, né? É a aceitação. É o ambiente, na verdade, né? Que eu vou falar agora, né? Então eu vou iniciar com um ambiente de aceitação. Por quê? Porque os ambientes também importam. Se você quer frutificar, se você quer fluir naquilo que o Senhor tem para você, se você quer ter a sua vida, a sua família de uma forma mais saudável, tudo isso vai influenciar na sua vida. Se você está num ambiente saudável, se você está num ambiente abusivo, se você acha... Começando pela parte individual novamente, a gente vai ler ali Marcos 6, do 4 ao 6. Obrigada, maravilhosa. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns poucos doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E por que no âmbito individual? Porque hoje a gente acha que a gente só vai conseguir exercer algo ou ficar no ministério. Por quê? Porque o Gilvan até postou hoje ali no grupo da igreja, falando que para você frutificar, o Senhor vai tratar as suas raízes antes. E no ministério, quando você entra no ministério, você começa a criar raízes, porque somos partes de um corpo, amém? Ou seja, membro fora do corpo não sobrevive, então todos precisamos estar ligados no corpo. Só que, quando você começa a criar raízes, para frutificar, você precisa ter raízes profundas. Então você precisa pensar bem onde você está, para estar num ambiente saudável, e a sua raiz estar num ambiente saudável, para que os seus frutos venham saudáveis, amém? Só que o que acontece? Quando eu entro no ministério, o que eu começo a perceber? No início é uma festa, todo mundo gosta, todo mundo se cumprimenta, todo mundo fica amigo. Aí quando você começa a levar os primeiros nãos, aí o negócio começa a ficar diferente. Porque a nossa ideia de ambiente bom, o ambiente que eu quero, por isso 500 denominações existem hoje em dia, é de aceitação. Ou eu sou aceito do jeito que eu sou, como eu sou, para fazer só o que eu quero, ou eu não fico aqui. Eu vou pro próximo, vou pro vizinho. Até eu ache alguém que não me incomode mais, que me deixe fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas não é esse o ambiente que o Senhor nos deixou. Ele falou ali, quanto mais proximidade você tiver com as pessoas, maior resistência elas vão ter com você. Mas por que disso? Porque o Senhor gosta de propósito de ficar nos
né? Alfinetando ali, vai saber se o espinho na carne de Paulo não era um parente, né? Não fala nada sobre isso ali, tá? Eu tô só chutando algo aqui. Mas quanto mais próximo, mais a pessoa vai ser crítica a teu respeito, porque ela te conhece na real. E muitas vezes Deus vai te trazer para falar aqui de coisas que você não vive mesmo, mas porque Ele quer que tu saiba que é pela misericórdia dEle, pela graça. E Ele quer te usar para falar com pessoas que precisam ouvir aquilo ali. Porque a gente prepara a mensagem, a gente estuda, a gente se prepara, só que chega no dia, o Senhor é quem sabe quem vem. E o que precisa ser falado para aqueles que estão aqui. Eu já estou falando várias coisas diferentes do que eu me programei, mas o Senhor sabe o porquê que eu falei. O Senhor trouxe para ser falado. Então, às vezes, você não vai estar nesse ambiente de aceitação. E você está perdendo de criar raízes, de viver aquilo que o Senhor tem para você, de crescer no reino de Deus e frutificar, porque você só está buscando um ambiente de aceitação e não um ambiente saudável. O ambiente saudável vai ter discordância. O ambiente de crescimento vai ter pessoas que não são, que você não tem afinidade. É como um irmão, um casal que trouxe o filho que é recém-nascido para conhecer o filho mais velho, o irmão mais velho. O irmão mais velho não teve escolha de saber se vai ter afinidade com o mais novo ou não. Os pais simplesmente trouxeram, vai ter que conviver, querido. Assim somos nós. Cada irmão que chega aqui, a gente não pode escolher. Ah, tu fica cara, tu acha que não. Aí, aqueles que eu gosto eu trago, aqueles que eu não gosto eu rejeito, até que saiam. Não é dessa forma. Todos têm um papel no corpo e nós não somos chamados a rejeitar ninguém. Até porque quando eles vêm para cá, eles não são enxertados no Gilvan e na Hélida, eles estão enxertados em Cristo. Quem somos nós para remover alguém, amém? Então, se você passar em algum momento por ambientes que você às vezes tenha que lidar com resistência, permaneça. Saia apenas se o Senhor te direcionar e se Ele falar de forma bem clara. Não seja você usando a palavra para confirmar aquilo que você quer. Por quê? Porque nós somos chamados a conviver com resistências. Ferro afia ferro. E quando a gente tem pessoas do nosso lado que pensam diferente, elas nos tiram dessa caixa, desse comodismo e nos fazem crescer, elas nos fazem olhar além, elas nos fazem ver as coisas que a gente não vê só na nossa bolha, amém? Isso é necessário para nós, irmãos. Isso é muito necessário, a gente entender que essas controvérsias de achar que o nosso modo de evangelho é melhor do que o que o Senhor deixou escrito, isso não cola mais para nós, não tem mais tempo para isso. É viver 100% aquilo que o Senhor nos deixou ou nada. É melhor que vá viver com os dois pés o que queira viver, mas ou fique e viva o verdadeiro evangelho, porque pode ter a tribulação que for. Eu perdi um filho, esses 2 últimos anos eu perdi minha saúde pelas resistências que eu passei e estou aqui. E sigo firme e fiel. Não perdi a esperança. Não perdi a fé no meu Pai. Não deixei de fazer o que Ele me chamou para fazer. Sabe o que o Senhor me falou nos momentos de mais angústia? Nos momentos que eu pensava que eu não ia dar mais, que talvez o negócio era eu até seguir meu canto, Ele seguiu dele, porque se fosse para viver tudo que eu estava vivendo, talvez não era o que o Senhor tinha para mim. Não que não era, porque eu sabia que era, a gente sempre teve certeza, mas no sentido de eu desistir mesmo. O Senhor falava para mim assim, olha, para de olhar para aqueles que estão na resistência, olha em volta. E vocês sabem aqui, quem sabe que eu chamava alguns irmãos de bálsamo, porque era um bálsamo na minha vida. Era um bálsamo nos meus momentos de tribulação. Foi por vocês que eu continuei, porque o Senhor usou a vida de vocês para ser um bálsamo na minha vida e para mim continuar, para mim não desistir, para mim perseverar. Então, em toda situação que você está passando de resistência, olhe em volta, há bálsamos. Há pessoas firmes para te trazer para o propósito, para ver Cristo lá no finalzinho do túnel, para você continuar. Amém? Outro ponto que a gente vai falar é sobre o ambiente saudável e o abusivo. A gente vai ler ali em Lucas 4, do 16 ao 30.
Diz assim: Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ele se levantou para ler as escrituras. Eles deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o Espírito, Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres, me enviou a anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar o que está sendo oprimido e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-os para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele é o filho de José. Até aqui, depois eu continuo. Porque o ambiente saudável e o ambiente abusivo. Vocês viram que ele leu a passagem de Isaías? Só que ele não estava apenas falando das escrituras. Ele estava afirmando: eu sou esse cara. Foi isso que o Senhor falou comigo, foi isso que o Senhor comunicou a mim. E sentou no lugar da sinagoga que era preparado e reservado para o Messias, para o Senhor. Mas, para eles interpretarem que ele estava só lendo um texto, eles falaram: poxa, que bênção, né? Como ele fala bem, como ele é querido, que bênção do Senhor. E o Senhor me trouxe esse ponto no sentido de quando os irmãos vêm, né, de fora, chegam, já são proativos, já começam a se envolver, a gente até gosta, né? A gente até gosta no começo. Mas quando a gente entende que o que ele está fazendo não é só o que ele gosta para ajudar, mas é porque ele sabe quem ele é, e ele começa de repente a falar daquilo que o Senhor tem comunicado ao coração dele, ou fazer as coisas do jeito que ele acha que deveria ser feito certo, a gente começa a resistir. A gente já não parte mais do mesmo comportamento. A gente já começa a estranhar as mudanças. Como você se comporta quando começam a surgir as mudanças? Você é daquele tipo que confia que tudo que está sendo feito está sendo direcionado pelo Senhor? Você exerce no seu coração essa confiança em relação aos seus pastores? Em relação ao responsável do teu departamento? Em relação ao que o Senhor direciona para nós como casa? Ou você fica questionando? Ou você fica se angustiando? Ou você é daquele questionador que nada tá bom, tudo tem que ser do seu jeito? Para que mudar? Por que ser assim? Estava tão bom desse jeito? Por que não fica assado? Porque nós vamos passar por esse processo, por esse tempo. E o Senhor nos trouxe esse questionamento justamente para saber quem somos nesse meio. Quem somos diante dessas coisas? E a gente não está dizendo que vocês não podem questionar, tá? Porque se tem uma pessoa que gosta, né, de sentar para esclarecer as coisas, somos nós. Nós encorajamos todos vocês. Às vezes você está com alguma coisa guardada no seu coração que você acha pequeno demais para nos incomodar e falar. Mas se está no teu coração, nos procure e fale. Procure e fale que vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Não tem nada que a gente não possa conversar e esclarecer, amém? Ninguém aqui é ditador. E todos nós temos cada um uma forma de ver as coisas. Mas é junto que a gente vai construir aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então, continuando ali. No 22, né? Todos começaram a elogiar, admirados, né? Com a sua modelo agradável, enfim. Ele não é o filho de José? 23. Então Jesus disse: sem dúvidas, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado.
Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde ali a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então, ou seja, enquanto ele estava falando coisas que eles não consideravam importantes, mas só acharam legal, estava tudo certo. Mas quando ele começou e confrontou eles, dizendo assim, ó, ei, todos nós precisamos nos alinhar. Todos nós temos coisas para mudar e melhorar. Todos nós temos um modo único do evangelho para viver e não dá mais para a gente ficar cada um do seu jeito, cada um na sua individualidade dentro do corpo de Cristo. Ou nós somos um em Cristo, somos um ministério unido, remando juntos na mesma direção, com o mesmo coração, que é o que a gente vai fazer nesse discipulado, inclusive. Não é só saber da palavra, mas é transmitir o coração e a essência desse ministério para outra pessoa. Isso nós temos que falar a mesma língua. Então, ou nós somos um, ou alguma coisa de errado não está certo. E a gente sabe que nesse processo, a gente espera que todos fiquem e que muitos mais venham. Mas a gente sabe que é uma realidade que pode acontecer nesse processo de alguns não se adaptarem, ainda que não seja o desejo do nosso coração. Mas o que não dá é para a gente negociar coisas sérias que o Pai fala para nós, como essência, como palavra, como modo de viver, como coisas para alinhar, porque a gente vai ficar preocupado com a aceitação das pessoas. Nós precisamos temer mais ao Senhor do que as pessoas, isso é um fato. Nós precisamos ser assim, não é inegociável isso. Então, quando Jesus começou a lembrar os judeus que vocês não são a última bolacha do pacote, vocês não são a última Coca-Cola no deserto, vocês foram escolhidos, mas nunca foi só vocês. Desde o Antigo Testamento, o Senhor apontava que ele olhava para os gentios, que é esses exemplos da viúva, de Naamã. O Senhor sempre pensou neles, o Senhor sabia que Israel falharia e ele sempre teve um plano para os demais, sempre teve um plano para nos alcançar, apesar que começou com eles. E quando chegou uma palavra de confronto, o que eles fizeram? Não está mais tão legal assim. Começou com essas mudanças, com essas coisas diferentes aí que eu não curto muito, já não quero mais. Aí você vai perder de criar raízes, de viver o processo, os propósitos, de frutificar, de crescer, por causa de divergências simples que a gente pode sentar e resolver. Seja maduro. Tem uma coisa que a gente quer que todos nós, as palavras que tem vindo aqui todo domingo, já é um alimento sólido, já é um alimento mais forte, não é mais leitinho. Só que nós precisamos amadurecer. Eu não posso estar uma semana, eu saio desse culto aqui na bênção Camarga, na outra semana eu já não olho para ela direito, por besteira. Nós somos um ambiente saudável, não somos. E nesse quesito ambiente, eu não quero trazer só para o coletivo, eu quero que você pense sobre si agora. Você tem sido um ambiente saudável? Aonde você vai, as pessoas podem testificar que você é um ambiente saudável, porque nós somos templo do Espírito. Nós somos a igreja. Você tem sido um ambiente saudável? Quando você chega, as pessoas testificam de Cristo na tua prática, no teu olhar, na tua atitude? Porque discurso não cola mais, amém? Para mim nunca colou mesmo. Eu sou do tipo de pessoa que a prática da pessoa é que vai me dizer se mudou, se não mudou, se começou de novo ou não, se estamos alinhados ou não. Para mim eu só levo em consideração a prática, não levo em consideração a fala. No meu ver, é falar até papagaio fala. Me perdoem, eu estou dizendo a minha opinião pessoal, é o que eu levo para a vida, amém? Não estou dizendo que você tem que ser assim. Mas para mim, esses dias até vi um meme que falava assim, a tua prática está falando tão alto que eu não estou escutando a tua fala. É isso que eu acredito. E é isso que a gente precisa ser. Tudo isso que o Pai nos falou hoje, foi pura e simplesmente para nos dizer... Vamos praticar aquilo que é tão simples e qual Ele nos deixou? Vamos parar de inventar modelos diferentes? Servir a Cristo nos custa algo. Nos custa acordar mais cedo,
nos custa não passar tanto tempo consumindo rede social, nos custa passar menos tempo vendo TV ou fazendo qualquer outra coisa, nos custa, mas vale a pena. O que não dá é para a gente achar que a gente vai superar as áreas da nossa vida gastando o nosso tempo vendo sobre isso. Amém? Então que a gente comece, né, a partir de hoje, reveja talvez essa palavra, porque eu sei que são muitos pontos, mas o tempo é de Deus, amém? Saia com isso na sua mente. Ele não te esqueceu. A palavra não acabou. Se ela ainda não se cumpriu, é porque ainda não acabou. Vai se cumprir. Eu sou prova viva disso. O meu histórico de vida é prova viva disso. Por mim, eu não merecia estar aqui. Mas aprove ao Senhor confiar em mim para. Então, se Ele falou, é o que importa. Ele é meu Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o teu Pai. Vá buscar na palavra o que Ele tem falado a teu respeito, porque foi assim que eu me restaurei. O modo é o de Cristo, amém? É sermos transparentes mesmo, sem reconhecimento, sem glória, sem louros, sofrendo resistências e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E o ambiente, um ambiente saudável, um ambiente que demonstre Cristo, um ambiente mesmo com resistência, a gente fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E eu quero convidar você agora, que quer realmente, verdadeiramente, construir esse novo tempo com a gente, que você fique de pé. Eu sei que tem visitantes, mas eu acredito que pode se estender no sentido, se você quer construir algo para o Pai, aonde você estiver, amém? Porque se tem alguma coisa que a gente preza é o reino de Deus. Não somos a única igreja que salva, que é a melhor de todas, que é a única, não. Quando a gente parte para esse lado de se achar únicos, a gente está no caminho que precede a queda. Então isso não está no nosso coração, nós realmente temos reino. Reino de Deus e a sua justiça, Ele diz que há um corpo, há uma noiva, e glória a Deus por cada denominação que está aí fora. Então, é isso, irmãos. Que a gente vai... Pode apagar, mana, a luz. A gente vai orar ao Pai agora. E realmente eu quero que você pense sobre isso que foi falado aqui na sua realidade, amém? Porque eu acredito que aqui cada um tem uma realidade, cada um se encaixou de alguma forma. Então que você pare para pensar agora, se você tem reproduzido o tempo certo, aceitado o tempo de Deus, aceitado o que o Senhor tem feito com gratidão, ou tem sido do time da murmuração? Ou é do seu tempo ou não é? Ou é do seu jeito ou não é? Ou você tem permanecido grato no tempo de deserto, de espera, no tempo que o Senhor está trabalhando em você, está usando pessoas para trabalhar em você, está trabalhando a sua confiança e a sua fé nele? Você tem sido uma pessoa que tem reproduzido o modo certo? O modo transparente, que mesmo que as pessoas não agradeçam tudo aquilo que você fez por ela, você permanece fazendo porque você faz como para o Senhor? Ainda que devemos ser encorajados a ser grato e a celebrar as pessoas, mas isso não deve nos mover. Fazendo ou não fazendo, celebrando ou não celebrando, eu continuo fazendo porque é como para o Senhor. O ambiente que você tem sido é um ambiente saudável? Você tem levado para as pessoas a paz que excede todo entendimento? Você tem gerado sede nelas de Cristo, de conhecer essa diferença que você carrega? No meio do caos da tua firma, do lugar que você trabalha, ou na sua família, quando está todo mundo doente nessas fases agora, exaustos, machucados, esgotados, você tem trazido paz para a tua casa? Você tem conseguido construir um lar? Ou você tem sido agente do caos? Você tem sido a pessoa que promove e provoca o caos? Quem você tem sido? Nós precisamos ser esse ambiente saudável, amém? E eu também queria, de verdade, assim, ó, que você que quer realmente construir esse algo novo, porque hoje a gente vai destronar o velho e renascer o novo, que você viesse à frente. Você que tem interesse em reconstruir esse tempo novo conosco. Você que está com o mesmo coração comigo e com o pastor Gilvan, eu quero te chamar para vir à frente. Quero chamar você
para dar essa resposta para o Senhor e para nós. Se você está conosco nesse ministério hoje, eu quero te chamar para vir à frente. Quero chamar você aqui para dar uma resposta para o Pai e para nós. Todos aqueles que estão comigo, estão com o pastor Gilvan, com a casa, com a comunidade Five, com todos nós aqui hoje, com o Senhor, eu quero te convidar para vir à frente. Todos vocês que querem dar uma resposta para o Senhor. Até que eu não fui, Senhor, saudável, mas hoje eu vou ser. Até hoje eu não consegui fazer determinadas coisas, mas hoje eu vou fazer. Eu queria a ajuda das assistentes para que vocês instruíssem os pastores.